Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez nesse canal Palavra com Rose Gomes, e quero dar continuidade aí a alguns vídeos essa semana. E hoje eu quero falar com você sobre a dor do deserto. Você que é servo do Senhor, saiba de uma coisa: se você não passou pelo deserto, você vai passar. Aquele que serve ao Senhor, anda no centro da vontade de Deus, você precisa entender que o deserto é um meio que Deus usa para nos transformar, para nos moldar. E não é fácil. Quando estamos passando pelo deserto, logo aí no início, todos nós vamos passar por esse processo. O processo ao qual nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Começamos a reclamar, a murmurar. Um dia eu estava lendo a passagem ali, de Gênesis, onde mostra o povo de Israel passando pelo deserto. Ele sai dali do Egito, foi toda aquela situação que vocês viram, que vocês já sabem um pouquinho, acredito eu. E onde Deus mostrou ali as 10 pragas, mostrou o poder dele, fez com que uma hora endureceu o coração. Olha só a maneira que Deus trabalha. Uma hora Deus endureceu o coração de Faraó, outra hora Deus amoleceu o coração de Faraó, e foi vendo todas aquelas situações ali para que o povo também visse o poder de Deus e criasse neles fé, esperança, para que eles pudessem acreditar no que Deus estava falando através de Moisés. Deus falava com Moisés e Josué transmitia ali, porque Moisés tinha dificuldade na fala. Então Deus usou essa situação. E você observa que o plano de Deus para aquele povo era 40 dias no deserto, até eles chegarem à terra prometida. A terra que Deus disse para eles, onde manaria leite e mel, uma terra próspera, uma terra com muita abundância, muitas riquezas. E ali eles começam, quando eles saem daquele local, a caminhar no deserto. E tem aquela passagem, onde Deus abriu o mar, e vai acontecendo tantas situações. Fato é que, no decorrer dessa caminhada, desse processo no deserto, aquele povo começa a andar de uma forma a não agradar a Deus, desobedecer. Deus mandava eles ir para um lado, eles iam para o outro, começaram a fazer outras coisas, começaram a adorar até mesmo outros deuses. Olha só a situação. E isso fez com que protelasse de 40 dias para 40 anos. Então, qual é o intuito dessa mensagem? Para que você possa entender que todos nós vamos passar pelo deserto, porque Deus quer mudar, quer nos transformar, quer elevar o nosso nível de conhecimento, de bênçãos, de vitória. Mas necessário é um tempo no deserto. E esse tempo no deserto, quem determina é você. Porque sempre que Deus faz isso conosco, Ele tem um projeto rápido, porque Ele sabe muito bem que o nosso tempo na Terra é pouco, Se nós tivermos muito tempo, é 100 anos. Olhe lá. Então Ele tem um processo para nós abençoado. Ele faz para nós algo que é bom, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas muitas vezes por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de conhecer a Deus, por falta de fé, nós protelamos esse tempo no deserto. E eu falo isso com experiência própria. Eu também passei pelo deserto e estou finalizando esse processo no deserto, porque não é fácil, E hoje olho para mim e me olho alguns anos atrás e vejo quanta diferença, quanta transformação. E essa transformação é interna. É um conhecimento que Deus vai te dando. Ele abre a tua visão, Ele faz você conhecê-lo melhor. E assim você consegue sair desse nível que você está estagnada para um outro nível, onde você começa a ver o trabalhar de Deus. Mas não é fácil. Por que eu estou trazendo esse vídeo para você? Para que você possa entender, colocar o pé no chão e entender como que Deus trabalha. Para que você não venha protelar muito tempo no deserto. Porque no início dessa caminhada, o que nós fazemos? Eu lembro, como eu disse para vocês, lendo a mensagem aqui na Palavra de Deus, onde fala em Gênesis, e eu comecei a ver aqueles homens ali reclamando, murmurando: Moisés, se nós estivéssemos lá no Egito era bem melhor, por que você nos trouxe para cá, para esse deserto, só para a gente sofrer? Lá a gente tinha pepino, lá a gente tinha cebola. Olha só, eles eram escravos, Eles estavam sofrendo ali nas mãos dos egípcios, tanto que Deus ouviu o clamor deles. Eles estavam clamando para que Deus ouvisse eles ficaram um bom tempo ali. E Deus entra com providência, usando ali Moisés, usando Josué, para tirar eles daquela situação de cativeiro, para aquela situação de escravidão. E quando eles estão caminhando rumo à terra prometida, no processo, eles protelam o tempo deles no deserto. Então Deus queria um tempo mínimo, mas eles que fizeram isso, fizeram com que ficasse ali 40 anos no deserto, rodeando. E detalhe, tem mais um detalhe, eram muitas pessoas. Muitas pessoas. E entrou ali na Terra Prometida pouquinhas pessoas. Até mesmo Moisés não entrou
na terra prometida. Então observa só que nesse deserto você pode fazer várias situações. Pode protelar o tempo, a mais do que aquilo que Deus tem para você, e pode correr esse risco de não chegar na terra prometida. Por quê? Por culpa de Deus? Aí nós sempre temos essa questão, né? Eu lembro muitas vezes que eu ouvia pessoas falando, não, porque Deus prometeu e a palavra está escrito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E isso é verdade. Mas tem uma situação que ele trabalha de acordo com o que você está fazendo. Ele faz a parte dele que é o impossível, mas o possível somos nós que fazemos. E quem pode impedir a nossa bênção somos nós mesmos. Quando nós damos ouvidos, né, a outras pessoas, quando nós não andamos no caminho que Deus está colocando para nós, a estratégia que Deus está nos dando, como eu disse em alguns vídeos aí, você vai muitas vezes olhar o que Deus está falando para você e você vai ter medo, insegurança, porque você olha o que Deus está falando, onde Ele está mostrando que Ele vai te levar, e quando você se depara com uma situação, você teme, você começa a pensar, será? Começa a colocar dúvida, né? Nós mostramos para Deus que não confiamos nele. Porque a situação é adversa e nós mostramos para ele que temos medo. E aí nós fazemos o quê? Protelamos nosso tempo. Muitas vezes começamos a murmurar porque não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Eu acredito que todo mundo passa por esse processo, porque eu vejo muitas pessoas cometendo o mesmo erro. Erro esse que um dia eu cometi. Como eu disse, eu começo a falar, acabo esquecendo. Lendo aqui a mensagem, um dia falando com Deus, falei, Deus, como que esse povo, depois de ver grandes milagres, depois de ver que o Senhor era com eles, poxa vida, Deus abriu um mar para eles passarem em seco. Eles viram Deus acabando com aquele povo ali de Faraó no mar, no mesmo mar que eles passaram. E depois eles começam a murmurar e reclamar. Eu falei, como que um povo faz isso, Senhor? E Deus disse para mim, Espírito Santo de Deus, vocês cometem os mesmos erros até hoje. E aí eu comecei a olhar para mim e falei, realmente, porque nós estamos com Deus, Deus está mudando a nossa história, está transformando a nossa vida, mas é o processo do deserto que não é fácil, e nós começamos a reclamar, a murmurar. Quantas vezes eu fazia minhas orações que eram lamentações, né? Não eram orações. Senhor, eu estou cansada, meu Deus, até quando? Por que só faz isso comigo? Por que isso está acontecendo? O Senhor não é comigo. Tem uns que tem até a audácia de dizer, o Senhor não é Deus, eu estou achando que o Senhor não existe. Deve ser uma fábula, porque tudo está dando errado. Então, observa só isso, faz o quê? Só faz protelar o seu tempo no deserto. Se Deus tinha para você que você passasse ali 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai passar 10, 15, 20 anos. E ainda corre o risco de não entrar na terra prometida. Por isso que muitas vezes você começa a falar, não estou entendendo, eu não estou mais aguentando. Eu entendo uma coisa, gente, Deus não vai trabalhar porque você está chorando, porque você está se lamentando. As pessoas que vencem são pessoas que são diferenciadas. Nós precisamos entender isso. E não é todo mundo que vence, tá? Então, a quem vence, eu tenho observado aí, lendo a mensagem, a palavra do Senhor, são pessoas fora da caixinha, entende? São pessoas que não têm uma visão quadrada, assim, ó, com aquele cabresco, sabe? Que você consegue só enxergar o que está na sua frente, você não consegue ter uma visão ampla do que é Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, e por isso que fica sofrendo. Então, é necessário que você comece a pensar, como que eu estou andando aí nesse deserto? O que eu tenho feito? Porque no deserto, Deus está te moldando, Deus está te transformando, para que quando a bênção chegar nas suas mãos, você não a jogue fora. E Deus nos conhece, cada um Deus vai trabalhar de uma forma. Você pode usar essa situação de ver alguém que Deus mudou a história, contando o seu testemunho, contando o que passou, e usar isso como inspiração. Mas não fique esperando que Deus vá agir na sua vida do mesmo jeito que agiu na vida do outro. Porque cada filho dele, ele conhece. Às vezes nós falamos, se Deus me abençoar, se Deus prosperar meu caminho, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou fazer tudo que agrada a Deus. E Deus olha lá no nosso coração, que tem orgulho, que tem aquela coisa assim de querer ser melhor que o outro. E tá lá dentro de nós. Já ouvi um ditado que diz assim, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Entende? Então, por isso que nós somos enganados aí durante muito tempo, onde as pessoas diziam que o dinheiro não é bom, que ser rico, né, não é bom, que os ricos não herdarão o reino do céu, porque tira aqui da palavra do Senhor, fora do contexto. Não entende o que Jesus quis dizer com isso. Então, você toma posse dessa situação. Mas o que acontece é o seguinte, Deus conhece cada pessoa.
Talvez você seja essa pessoa que não vai ser rico mesmo, mas vai ter a prosperidade de Deus na sua vida. O servo de Deus precisa ter uma vida digna na presença do Pai. O servo de Deus não deve andar como mendigo. Não deve andar sempre pedindo, sempre precisando. Não deve andar dessa forma, porque a palavra do Senhor é bem clara. Nós vemos aqui um homem de Deus dizendo: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi a descendência de Deus mendigar o pão. Está escrito na palavra. Então, se eu estou mendigando o pão, tem alguma coisa errada comigo. É engraçado que quando as coisas estão dando errado, nós procuramos o erro em Deus, né? Ah, tá dando tudo errado. É Deus que está errando. Por que Deus não está me abençoando? Por que Deus está fazendo isso comigo? Nós não mudamos o questionamento. Nós poderíamos mudar isso, dizer: calma aí, está dando tudo errado. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Abre minha visão para que eu possa entender. Qual o motivo de eu estar passando por esse processo? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Meu Deus, me mostra, tem alguma coisa espiritual que eu estou precisando lutar de uma forma espiritual, com armas espirituais? Ou isso é apenas um processo de uma prova que o Senhor está permitindo passar para que eu cresça, para que eu aprenda? Nós precisamos entender que a maneira de falar com Deus vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Quando eu chego na presença de Deus, orando, buscando a sua graça, eu vou ter resposta, porque a palavra do Senhor diz isso: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-vos-á. Então, se eu estou pedindo, se eu estou falando com Deus de uma forma correta, o Senhor vai entrar com providência. Agora, eu preciso ver se o que eu estou fazendo na presença de Deus é oração ou lamentações. Porque Deus não responde lamentações, Deus não responde murmurações, Ele responde uma oração de fé. Ele responde as nossas orações quando Ele vê em nós, que nós confiamos nele, quando nós entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, independente da situação que estamos passando. Como eu tenho dito a vocês, ser fiel a Deus quando tudo está indo bem é fácil. Nós precisamos mostrar para Deus que nós confiamos nele nesse momento difícil, nesse momento do deserto, entende? Então, o que eu venho trazer para você hoje é isso. Mude a maneira que você fala com Deus. Comece a entrar na presença do Pai em humilhação mesmo. A palavra do Senhor diz assim, nós temos uma mensagem na palavra que diz assim, as pessoas falam assim: os humilhados serão exaltados. E não é isso que está escrito na palavra de Deus. Observa só, nós aprendemos coisas que não estão na palavra de Deus, por isso às vezes nós não entendemos o porquê que Deus não está agindo em nossas vidas. Eu lembro que eu olhava para minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós sempre fomos muito humilhados. Nós sempre fomos muito desprezados. E eu ficava presa a essa palavra. A palavra diz assim que os humilhados serão exaltados. E não acontecia essa exaltação. Aí, lendo a palavra, você começa a entender que eu criei de uma maneira errada, me ensinaram errado. O que está escrito na palavra do Senhor é: aquele que se humilha na presença de Deus, Ele nos exaltará. Olha a diferença. Não é os humilhados que serão exaltados. O que se humilha na presença de Deus. E como que eu me humilho na presença de Deus? Chegando na presença dEle, me entregando, falando para Ele: Deus, eis-me aqui na Tua presença. Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não vou conseguir. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não estou entendendo esse processo que eu estou passando. Me ensina, abre minha visão. Eu quero dizer o quanto eu te amo, o quanto eu preciso de ti. Nós vemos Davi sempre falando com Deus dessa forma, né? Nós vemos Davi sempre chegando na presença de Deus, exaltando Ele e se humilhando e dizendo para Ele: Deus, por favor, não se afasta de mim a sua presença. Nós vemos Davi, tudo que ele ia fazer, colocando Deus em primeiro lugar, mesmo quando ele chegou no auge, entende? Por isso que eu disse para vocês, Deus conhece cada um. Davi, Deus fala assim que Davi é segundo o coração dele. E olha que Davi pecou, Davi fez algumas coisas que não agradou a Deus, mas Davi reconhecia o seu erro e não pecava mais naquela situação, entende? Então Davi colocava Deus em primeiro lugar. Davi reconhecia que por ele estar no momento ali de grandeza, onde agora ele era rei, onde ele estava ali no auge, né? Ele sabia que ele chegou ali porque Deus o levou até aquele local. Davi era um grande guerreiro, as pessoas viam Davi como um homem de Deus, forte, que vencia todas as guerras. Mas Davi sabia que ele vencia as guerras porque ele tinha Deus, o Deus dos exércitos, com ele.
Então, todas as vezes que Davi saía para uma guerra, ele consultava a Deus. Ele falava: Deus, se eu for lá, você irá comigo? Se eu for lá, eu vou vencer? Se Deus falasse para ele: vai, Davi, que eu sou contigo, você vai vencer? Davi ia. Se Deus falasse: não, Davi, não é hora de ir, Davi não ia. Então, o momento que Davi estava, como ele venceu várias guerras, o poder podia ter tomado conta do coração dele. Davi poderia começar a falar: eu sou demais, eu sou o cara, olha só quantas guerras eu já venci. E começar a se sentir o cara, como aconteceu com Saul, entende? Mas Davi era diferenciado, porque Davi sabia que se ele estava naquele patamar, naquele nível, ele chegou ali não porque ele era bom, mas porque o Deus que ele servia é o Deus grande, o Deus poderoso, e não é diferente conosco. Então Deus quer mudar a sua história. Eu vi uma irmã, comentando, essa irmã sempre está conosco, que Deus te abençoe, minha irmã, continua a caminhada. Eu sei que não é fácil, porque eu também já passei por isso, eu já senti as mesmas coisas que você sentiu, que você está sentindo. Às vezes nós olhamos e falamos: meu Deus, não vai ter fim essa prova, não vai ter fim essa situação. Mas aí nós começamos a entender que se você está continuando na mesma situação, é porque você ainda não aprendeu algo que Deus quer que você aprenda. Você só vai mudar de fase conforme você vai passando aquela situação, vai aprendendo aquilo que Deus está te mandando, vai aprendendo, vai sendo moldada, vai entendendo o processo, e aí você vai indo para outro nível. E vai indo, como diz a palavra, de glória em glória. Então é essa a mensagem que eu vou deixar para você. Continue a caminhada. O deserto Deus usa para nos moldar. O deserto, você não está sozinho. Às vezes parece que estamos sozinhos no deserto. Às vezes nós oramos, falamos com Deus e não vamos resposta. Deus só está olhando para você e vendo aí a sua caminhada, está te moldando, está te colocando a estratégia no seu coração, está te dando um novo caminho. Só que quando você vê um novo caminho, um novo horizonte, você se depara com a situação que você está vivendo, a sua realidade, e aí você tem medo. Você não confia nos planos de Deus para sua vida e você fica ali protelando durante anos e anos. E ao invés de chegar ao Senhor, com palavras de adoração, com palavras de dizer: Senhor, eu te amo, eu preciso de ti, sem ti eu não sou nada, ser sincera com Deus: Senhor, olha, isso aqui que eu estou passando, eu não estou conseguindo entender, Senhor, eu não estou aguentando. Muitas vezes eu cheguei assim na presença de Deus: Senhor, eu não estou aguentando. Me ajuda, porque parece que quando você está naquele meio do marasmo da situação da luta, você fala: eu vou sucumbir. Se o Senhor não vier ao meu encontro, Senhor, eu vou desistir. E Deus vem e estende as mãos para você e você continua a caminhada. Até chegar no nível daquilo que Deus tem para ti. Então estamos no mesmo barco, minha irmã. Eu também estou passando por esse processo. Já vem de alguns anos aí nessa caminhada do deserto. Passei muitos anos no deserto, por falta de sabedoria, porque ao invés de agradecer, adorar a Deus, eu ficava murmurando, eu ficava reclamando, eu ficava fazendo birrinha, eu ficava chorando, e foi protelando tempo na minha vida no deserto. E hoje eu me vejo diferente, porque eu comecei a dar lugar para Deus trabalhar, porque eu comecei a pedir ao Senhor: abre minha visão, me ensina, me mostra o caminho, e assim Deus tem feito. E hoje, quando eu olho para mim, essa mudança é interna, tá? Depois ela começa a transbordar para fora, mas primeiro a mudança é interna. Deus vai te moldando, Deus vai te transformando, vai abrindo sua visão, vai te dando assim novos conhecimentos, nova sabedoria. Você vai buscando também isso que faz a sua parte, Nós buscamos o conhecimento e a sabedoria é Deus que nos dá, tá bom? Que essa mensagem entre no seu coração, produza bons frutos. Que Deus faça uma mudança na sua história, que você entenda que esse momento do deserto é necessário para todo cristão. Se você não passou, você vai passar. E passe com sabedoria, porque o tempo que Deus tem para você no deserto é pouco tempo. Agora, depende de você. Você pode protelar esse tempo em muitos anos, tá bom? Que você tenha sabedoria para passar o deserto e receber a vitória como Deus deseja que você receba. É isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.